Olá, tudo bem? Eu sou Michelangelo, sou bibliotecário, registrado no Rio Grande do Sul e estou aqui hoje para falar um pouco sobre a minha história com a tecnologia. Eu nasci em Júlio de Castilhos em 74, vivi lá até os meus 16 anos. Hoje eu moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Júlio de Castilhos é uma cidade pequena, tem hoje cerca de uns 25 mil habitantes, era muito forte com a agropecuária, então na época não tinha também universidade, não tem até hoje. A ideia era que o estudante que quisesse teria que ir a Santa Maria ou então a Cruz Alta, as cidades mais próximas, para fazer uma graduação. Perdi meu pai quando eu tinha 10 anos, em 1985. Então a família mesmo tomou a decisão da gente se mudar para Porto Alegre para daí poder ter mais oportunidades e também para poder fazer uma graduação. Então a minha família tomou a decisão nessa época, logo após a morte do meu pai, nós nos mudamos, a minha mãe, eu e mais 2 irmãos, nós viemos para Porto Alegre para daí então ter mais oportunidades também, não só acadêmicas, como também profissionais no futuro. Mesmo nessa época, lá em Júlio de Castilhos, começou a minha pequena experiência já com 6 anos de idade com o que a gente chama do primeiro videogame. Foi chamado telejogo. Um tio então nos deu. Imagina, aos 6 anos de idade eu já tinha que seria hoje o pai dos videogames, para começar essa experiência com tecnologia. Já então em 84, aos 10 anos, daí ainda o meu pai, ainda vivo, nos deu um videogame. Na época era compatível com o Atari, como a gente chama, o CCE, mas que já nos abriu também a oportunidade, já aos 10 anos de idade, de começar a trabalhar com essa ideia de tecnologia, se interessar por jogos. E aqui tem uma bicicleta. Qual é a ideia dessa bicicleta? Imaginem que hoje a gente fica pensando em questão de criança, tem interesse em ter bicicleta e tudo. A gente lá com 13 anos tinha essa bicicleta. E na época, agora eu não sei ainda dizer porquê, surgiu a oportunidade de a gente fazer negócio com ela para trocar por esse aparelho. Esse aparelho que a gente está vendo aqui é o Dactar Comp. Ele, na realidade, ele é um aparelho que a gente conseguia transformar um videogame em um computador. Imaginem isso na década de 80 ainda. Então, aos 13 anos, a gente teve a ideia de trocar a bicicleta por esse Dactar Comp. Ele não era nada monstruoso em relação à capacidade tecnológica, mas, aos 13 anos, ele já tinha dado para a gente, para mim e para meu irmão, a oportunidade da gente começar a programar. A gente conseguia fazer alguns programas básicos em BASIC, a linguagem que já era, digamos, até usada nos aparelhos da IBM nessa época. E ainda podia criar músicas, podia desenhar, mas de uma maneira muito, muito, muito rudimentar. Mas imagine que para uma criança que teve acesso a essa tecnologia já nos anos 1980, como a gente está vendo, aos 13 anos de idade, foi sim um avanço, acho que impulsionou bastante esse interesse por tecnologia já nessa época. Então, em 90, aí sim, a gente decidiu mudar para Porto Alegre para ter mais expectativa de oportunidades acadêmicas e também profissionais, como eu falei. Porto Alegre hoje é a cidade onde eu estou estabelecido, moro aqui, mas hoje atuo inclusive pela EBSCO nacionalmente. Então eu fico em home office de forma permanente, mesmo agora nessa situação, ou antes eu já estava trabalhando em home office. Já em 90, então, quando a gente estava aqui em Porto Alegre, um tio também, o mesmo tio que deu o telejogo, acho que foi muito incentivador, também nos comprou um aparelho de computador IBM PC 286. Foi a sequência do XT. E imagine que nessa época ainda não tinha computadores aqui no Brasil. Não existia ainda a abertura de portos que possibilitou a gente importar. Então a gente tinha que conseguir, esse por exemplo, foi conseguido via Paraguai. Mas foi o que já também possibilitou a gente, imagina, aos 16 anos, de novo, né, muito cedo, a ter contato com informática. Já em 91, então, eu comecei o aprendizado de inglês. Aqui é um outro detalhe que eu acho que faz muita diferença também em relação à informática, em relação à tecnologia, que ela é a base hoje, continua sendo ainda em inglês. Então, aos 17 anos eu comecei a aprender inglês sozinho, sempre aprendi sozinho, mas que me acho que também facilitou mais ainda depois dos futuros aprendizados, como eu vou falar daqui para frente. Então, imaginem que em 92, aos 18 anos, o primeiro emprego foi numa empresa em Porto Alegre chamada KBData. E essa empresa, ela solicitava, então, conhecimento em informática. Imagina, a gente com 17 para 18 anos tinha tido um pequeno conhecimento, mas daí o que acontece é que nesse período a gente conseguiu também ter experiência, até eu vou falar qual foi, a gente teve um estágio de 2º grau, que é o ensino médio atual, na Polícia
Civil do Rio Grande do Sul. E nessa época eles já tinham também os sistemas de informática e a gente usou essa experiência do estágio para conseguir esse emprego. E a gente teve o prazer também de conhecer esse computador, foi um computador brasileiro, chamado Cobra, inclusive. Então ele tinha uma unidade de disco para o software e a outra unidade para fazer os dados. E a gente era digitador, na época foi um trabalho para o INSS, inclusive, que eu e meu irmão fizemos, e também foi um outro emprego, imagina o primeiro emprego já com informática. Então, em 93, eu ingressei na biblioteconomia, e aí sim foi uma decisão, inclusive, específica. A gente estava já tentando ingressar na faculdade, eu e meu irmão, que a gente sempre estudou juntos. A gente tem 1 ano de diferença. Então, o que aconteceu foi que cada um tentou, da primeira vez não deu certo, e na segunda eu parei para pensar. Vou fazer um curso que seja tranquilo de entrar, em relação à concorrência, que tenha um mercado de trabalho também interessante e que, até por um critério, não tivesse matemática. Na época, a biblioteconomia apareceu como uma dessas opções, e eu fiz como primeira opção, passei na época em 5º lugar no vestibular e comecei então o estudo de biblioteconomia. E a Universidade Federal do Rio Grande do Sul me proporcionou também, vocês vão ver daqui a pouco, muitas oportunidades em relação à tecnologia. Então, a biblioteconomia aqui na URGS ela sempre foi muito bem conceituada em relação a isso. 93, tinha que fazer a disciplina de introdução à informática do curso, acho que todos os cursos de biblioteconomia têm. E eu também não sei porquê, eu me interessei e fui até o campus do Vale, aqui na URGS, que é distante da biblioteconomia. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul ela tem diversos campi. E a informática era nesse outro campus. Então a gente chegou, foi até lá, e aí eu consegui descobrir que lá tinha já computadores Macintosh. E eu me inscrevi na disciplina que teria aula com o Macintosh. Para imaginar, antes do Windows 95, porque o Windows, como a gente conhece gráfico, surgiu em 95. Mas já existia um Macintosh, então, em 93, e eu tive a oportunidade de já trabalhar com computadores gráficos já aos 19 anos. 94, na faculdade de biblioteconomia, na mesma faculdade, tinha um núcleo de multimídia e eles faziam clipping com um software chamado FolioViews. Eu acho que foi para mim o primeiro banco de dados que eu tive contato. Ele trabalhava com metadados baseado em posicionamento, mas era muito interessante, já para mim deu um primeiro conhecimento de bancos de dados, ainda não relacional, como a gente conhece, com SQL, mas para trabalhar com multimídia e também registro de informação. 95, também por uma decisão, e aí sim, bem direcionada para a tecnologia, eu preferi estudar também um curso técnico junto com a faculdade. Então, a Escola Técnica de Comércio, que hoje em dia são os institutos federais, aqui é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, ele era um ensino médio técnico. Então, eu consegui fazer um concurso para entrar nesse curso de processamento de dados. Aproveitei as disciplinas de História, Química, Matemática e fiquei fazendo as disciplinas técnicas. E foi aí que eu tive o primeiro contato com banco de dados, SQL, programação em COBOL, montagem de computadores, ainda para um uso técnico. Mas eu fazia, o mais interessante sempre, como um segundo curso junto com a biblioteconomia. Eu cheguei a fazer 13 disciplinas ao mesmo tempo. Então, eu sempre digo assim, nada vem por acaso. Foi um sacrifício, foi um investimento, mas que me proporcionou também hoje, já desde os 20 anos, conhecer essas tecnologias. Aos 22 anos, então, também com uma oportunidade que surgiu, um outro estágio, eu sempre fiz muitos estágios, procurei conhecer diferentes opções. Eu fiz um estágio jurídico no Ministério Público do Trabalho, onde a biblioteca fazia parte da rede de bibliotecas do PERI, que era um sistema, ou digamos, um trabalho colaborativo de indexação de jurisprudência. Então, cada biblioteca tinha que alimentar um banco de dados individualmente, em disquetes, usando o ISIS, numa base de dados ISIS-DOS. E depois o Ministério Público de Santa Catarina juntava esses disquetes numa única base. Então, depois devolvia para as bibliotecas cooperantes a base de dados consolidada. Então, já, de novo, aos 20 anos, 22, né? Eu consegui ter acesso a bancos de dados usando já um sistema que acho que é consolidado no Brasil, sempre foi o ISIS. Então, depois migrou para um ISIS, hoje em dia tem o ABCD, mas que sempre foi muito bom para registrar bases de dados, seja quais forem.
97, então, pelo curso técnico que eu fazia na escola técnica, eu comecei um estágio na Biblioteca Central da URGS no núcleo de informática, e trabalhando com bases de dados, redes, então me proporcionou também me aprofundar no conhecimento de redes, que ainda, imagina, a internet estava surgindo, a internet, imagina, surgiu em 94 aqui no Brasil, então tive os primeiros contatos também com internet, e-mail, e além disso também desenvolvimento web. Eu também comecei a trabalhar com web nessa mesma época. Então imagina que lá em 96, quando a web estava ainda começando a ser uma ideia desenvolvida nos navegadores, tinha o Netscape, que era bem famoso, eu já trabalhava criando sites nessa mesma época também. Além disso, em 97, então, comecei já a atuação como técnico, fiz a primeira formatura, como digo na URGS, a primeira delas, em 97, já aos 23 anos, como processamento de dados. Em 98, então, no ano seguinte, eu me formei também em biblioteconomia. Então, eu acumulei as duas formações e estava pronto para atuar no mercado. Mas, em vez disso, o que eu preferi fazer? Fiz uma viagem para os Estados Unidos. Eu conheci, então, durante também os encontros de estudantes, organizei 2 Erebids aqui no Brasil, os 2 primeiros Erebids do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, Erebid Sul, como a gente chama, eu ajudei a organizar, e nesses encontros também conheci colegas de profissão, e um desses colegas também tinha, então, um irmão que morava em Miami, me proporcionou também conhecer lá a região, e uma família conhecida em Atlanta, na região ali da Geórgia. Aproveitei esse período período que foi logo após a formatura, para fazer essa viagem cultural. Mas eu percebi que não ia ser uma perspectiva futura viver nos Estados Unidos, então para mim também foi muito bom pela questão do inglês, conhecer essa cultura americana. Então, sempre dizia que eu tinha começado a me preparar para isso quando eu, aos 17 anos, comecei a aprender inglês. Mas, nesse momento, não era adequado eu ficar lá. Então, o que aconteceu? Voltei para buscar uma perspectiva de trabalho e, então, abri uma vaga, na época, na PUC, Rio Grande do Sul. A bibliotecária que estava lá saiu para trabalhar numa empresa de software, e nesse momento, pelo meu currículo, com informática, inglês, biblioteconomia, eu consegui começar a atuar então nessa área de tecnologia pura. Eu fui contratado como bibliotecário de sistemas, trabalhando com Aleph, trabalhando com, depois no futuro, alguns anos depois, a identificação por radiofrequência, incluindo não só a parte de tags, mas também até equipamentos de autoempréstimo, autodevolução, e nisso tudo trabalhando já também com bancos de dados, desenvolvimento de programas, e consolidei de forma definitiva a minha atuação com tecnologia nessa área. 2008 é uma segunda etapa da minha carreira. Optei por fazer um curso que tivesse muito a ver com essa área de tecnologia para me aprofundar mais ainda. Nesse curso de administração com ênfase em análise de sistemas. E foi também, digamos assim, para mim, acho que evoluiu demais assim, essa área, com banco de dados, Java, criação de sistemas, desenvolvimento, arquitetura, e que me proporcionou, inclusive, muitas outras oportunidades. E uma grande oportunidade que eu tive também na sequência em relação a essa minha atuação como bibliotecário, voltado bastante, com muita ênfase em tecnologia, foi ser um dos consultores para o novo portal da CAPES na época, em 2009. Então, esse portal hoje já foi suplantado em relação a algumas questões de interface, mas a área tecnológica de integração com sistemas, bancos de dados, os sistemas da Exlibris como o Metalib, SFX, Primo e outros, na época eu dominava, já estava com bastante experiência pela universidade, então me contrataram para fazer esse trabalho e eu fiquei por 2 anos lá trabalhando como consultor para fazer então a integração entre os sistemas. 2014, um outro marco na minha vida, aos 40 anos, pai do Davi e da Marina, então foi uma grande conquista, eu diria que um sonho também ser pai, e foi uma gestação gemelar. Então hoje o Davi e a Marina estão aí com 5 anos, então vê que é uma conquista para mim também, e gosto de falar disso, aqui os gauchinhos, para a gente ver eles dois. 2016, ainda na universidade, eu estava atuando lá e tive também um desafio, junto com o Marcelo Votto, que foi, digamos, o mentor de todo o projeto, de implantar o RDA no Brasil com a base de dados bibliográfica e de autoridades. Já existia o RDA na Universidade de Caxias do Sul, que ele mesmo havia implantado na época.
Mas eu ajudei ele na época com essa ideia de tecnologia, ou seja, ele tinha os conceitos muito bem consolidados, ele é hoje um dos líderes no Brasil em relação ao RDA, mas a partir também do meu conhecimento de anos já de experiência com manipulação de dados, com interoperabilidade, com formatação, imagine lá do FolioViews, depois o Isis, depois o próprio Aleph, bancos de dados. Isso me proporcionou, então, uma forma de atuar realmente nesse projeto com um grande vigor e também junto com a equipe toda, eu sempre falo disso, o Roberto, Débora, a Lígia, que trabalhavam também, na época nós estávamos na equipe de suporte, junto com a equipe do processamento técnico liderada pelo Marcelo de implantar o RDA. Acho que foi uma grande conquista, não só para mim, como para todos, claro, aqui também, a experiência do Brasil no pioneirismo com RDA. Saí da universidade, então, em 2018, comecei a atuar na EBSCO. Hoje eu sou o Engagement Manager, uma das principais funções hoje é a capacitação, então aqui eu mostro capacitações presenciais, que por enquanto a gente está ainda no regime de restrição, mas um trabalho online, então imagina que hoje a gente não para, e eu já estava trabalhando em home office, então imagina meu trabalho na realidade hoje só aumentou, inclusive não posso até dizer que estabilizou, diminuiu, pelo contrário, acho que agora a demanda do online, uma mudança em termos de vida da gente, está migrando para isso, e não só bases de dados, então imaginem que hoje a EBSCO não tem só base de dados, e isso me proporcionou também não só ampliar bastante a minha atuação, como também me aprofundar em novas. Hoje a EBSCO ela tem soluções como o OpenAthens, aqui que a gente está vendo, que é para a área de autenticação remota, tem o Stacks, que é para criar o website, tem também o Folio, eu sou um dos que está promovendo bastante, também falando bastante, divulgando o Folio, que é o Future of Libraries is Open, que é um sistema de código aberto, em software livre, para gestão de bibliotecas. Eu fui um dos testadores também do novo aplicativo, então mundialmente a gente acabou de lançar em maio um aplicativo novo da EBSCO, e eles elegem algumas pessoas, eu e um outro colega fomos elegidos aqui no Brasil, para sermos os testadores brasileiros do software. Também conheço profundamente e estou ajudando sempre as equipes com a EBSCO Discovery Service, que é o sistema de busca integrada. Também aprendendo, a gente fica aprendendo o tempo todo ainda novas tecnologias, a gente vai aprendendo também como o Perpetua e o Archive, que são soluções de gestão de documentos digitais e preservação a longo prazo. Então a gente está trabalhando com tecnologia e eu digo isso, eu estou envolvido muito nesses projetos todos, não só dando cursos, como eu digo, eu não sou só um treinador. Mas eu também apoio, até como consultoria, toda a equipe de vendas e os colegas de outras áreas em tecnologia, justamente por causa desse conhecimento prévio. E isso não está me proporcionando só a tecnologia em si, como eu digo, né? A gente começa a trabalhar também com experiências de viagens. Eu conheço muitas pessoas, viajo por diferentes lugares, conheço muitas bibliotecas, me envolvo com muitas pessoas, tenho tido diferentes oportunidades em escolas, com grupos de bibliotecas e bibliotecários, com órgãos do governo, com indústrias. Então a gente começa a perceber que tem uma relação muito forte hoje a tecnologia aplicada na biblioteconomia. Eu diria que a gente não trabalha com a tecnologia por si. A ideia é pensar que a nossa tecnologia de bibliotecas em geral, ela tem que ser aplicada. A gente não pode pensar na tecnologia por si, mas para qual problema a tecnologia pode ser usada como uma solução. E esse é o nosso papel, acho, como bibliotecário, sempre está, mesmo que a gente não crie ou trabalhe diretamente, como eu digo, né, como eu sempre fiz, criando programas, trabalhando com máquinas, com software, mas percebendo qual é a necessidade que eu preciso ajudar o meu gestor ou a minha instituição a atender como bibliotecário, como profissional. Então, o papel do bibliotecário de saber conhecer as tecnologias, e poder selecionar e também depois, claro, botar em prática o uso dessa tecnologia para facilitar o nosso trabalho. Então, deixo aqui algumas frases que eu acho que são motivacionais, que me ajudam também sempre. É ser curioso e, claro, buscar respostas. Eu acho que, como eu digo assim, os somados, eu acho que 25 anos que eu estudei, todos os anos somados, acho que dá uns 25 anos da minha vida que eu fiquei estudando. Então, tem que ser curioso e conhecer e aprender. E, claro, sempre aproveitar oportunidades e dedicar no momento que a gente descobre que tem uma oportunidade, seja de um estágio, seja de um projeto acadêmico, seja de um projeto institucional,
Seja de um estudo autônomo, ou então integrado, ou então presencial, online, que a gente for fazer, aproveitar as oportunidades. Hoje eu diria que tem muitas mais do que tinha no passado, há 20 anos, quando eu me formei, tinha que recorrer muito à informação em papel, o ensino era só presencial. Hoje a gente tem informação digital, ensino online, então facilita demais o conhecimento. E sempre transformar desafios em conquistas. Eu acho que quando a gente pensa que tem oportunidades, em algumas a gente vai ter que encarar, como a gente fala, mas elas vão sempre ser oportunidades que vão nos gerar muitas conquistas. Então era isso. Um grande abraço a todos. Obrigado.